Então, voltando à questão do Estado. Por favor, tô te Voltando à interrompendo. questão do Estado. Vai que é tua. Tá? Então o poder do Estado está na mão desses caras, entendeu? O desafio do Lula, particularmente, que eu acho que essa que é a sua pergunta, primeiro que é um desafio político nosso. Porque eu apoio o Lula, eu me vejo como parte desse projeto político, né? É formar uma outra maioria. Primeiro é manter a frente que elegeu esse cara até o final do governo. Porque o inimigo ele é organizado, o inimigo é perigoso, o inimigo é disposto a muita coisa, então nós temos que manter essa frente ampla aí, aos trancos e barrancos, até os próximos 4 anos. É isso que você tem Considera mais o inimigo advogado. organizado, cara? Oi? Tu considera o inimigo Claro, organizado? com altas conexões internacionais, inclusive. Você acha que o Bananinha, ele faz o que da vida? O Bananinha fez a diploma selfie, né? É. Andando o mundo afora pra ficar tirando selfie com um ditador cristofóbico até o 5º grau de parentesco da família Trump. Sabe? É a escola, eu boto aqui no meu livro, né? É a escola diplomática da tietagem. Não, Concorda? não, total. Ou seja, não é uma brincadeira. Existe no mundo hoje. Inegável que ele fez conexões. Não, vamos pegar a coisa no nível global. Existem Mundo 3 árabe. pontos hoje de tensões no mundo que eu chamaria. Desculpa. Que eu chamaria de locais onde a luta de classes, assim, no plano internacional, está de forma mais candente. Um é o Estreito de Taiwan. Tá? Dali é um local que vai dar muita merda. Outro é a Rússia. E não a Ucrânia, a Rússia e a Ucrânia. A Ucrânia é apenas uma referência geográfica. É Rússia e OTAN. O pau tá comendo ali. A Rússia decidiu declarar guerra à ordem liberal. E o outro é o Brasil. O Brasil um dos 3 polos internacionais que são centrais, ou seja, onde o couro tá comendo, entendeu? Eu coloco o mesmo grau de tensão que tem no Brasil que tem em Taiwan que tem na Ucrânia. É só ver o resultado da urna agora. Não, é só você ver, é só você olhar pro Brasil no mapa. Também. Então o Lula, por exemplo, como o homem é um estadista, ele vai ter que manter esse negócio, né, essa frente ampla funcionando. E vai ter que conduzir políticas, algum nível de política fiscal, econômica, etc., capaz de injetar dinheiro na economia para gerar, vamos lá, 20 milhões de empregos em 4 anos. Você Então, tem 20 milhões de empregos em 4 anos? vai ter que... Você acha isso plausível? Acho plausível, sim. Sem arrombar as contas públicas mais do que o Bolsonaro já arrombou. Cara, a questão é que não acredito. Eu aí que tá as diferenças. Eu não acredito nessas coisas de arrombar uma conta pública, dívida pública, como métrica para uma métrica que limite o processo de desenvolvimento. Então, qual é, na tua opinião, a grande causa das grandes recessões que nós sofremos nos últimos tempos? As grandes recessões no Brasil. As grandes crises econômicas. Qual foi o maior? Brasileira? Estamos falando do Brasil. O Brasil, vamos pegar 2015, por exemplo. Por exemplo. Queda do preço das commodities. Tem isso. A chegada da crise à Europa. Tá? Tem isso. E a questão política de que a Dilma foi impedida de governar em 2015. Né? Ela foi impedida de governar em 2015. Tá? Além do... Mas esse impedimento dela não foi exatamente ensejado em grande parte porque, querendo ou não, o processo de impeachment é um processo eminentemente político, além de jurídico. Político. E as condições políticas eram tais e se criaram de tal forma a partir do desmantelo do governo dela, da política econômica, da nova matriz econômica que afundou e estava, enfim, com desemprego cavalar, inflação estratosférica. O desemprego cavalar, a inflação cavalar acontece justamente quando ela implementa medidas ortodoxas para a economia. Quando ela bota o Joaquim Levy. Foi exatamente ali. Porque o gasto público, por exemplo, hoje eu vou fazer uma lei em que eu baixo em 3% do gasto público. Cara, 3% é um número pequeno, não é? Mas para a economia é uma porrada, entendeu? Ela cortou 40%, maluco. Numa canetada. Então aquilo derrubou a economia. Derrubou a economia. Com qual medida ela fez isso? Oi? Com qual medida? Ajuste fiscal. Ajuste, cortando gasto. Porque ela cortou 40% de investimento público. Rapaz, isso derrubou a economia de tal forma que gerou um desemprego galopante. Não foi os erros da nova matriz macroeconômica do Guido Mantega que gerou aquilo ali. Entendeu? Não existia no Brasil, por exemplo, nenhuma necessidade, no final do governo Dilma de 2014, de ajustes fiscais para a retomada do crescimento econômico. O que o Brasil precisava
tá? Precisava, sob o meu ponto de vista, elevar o gasto público. Elevar o gasto público, sabe por quê? Porque você não tem como. Você não arrecada para depois você gastar. Você gasta primeiro. Para você aumentar a arrecadação, você tem que gastar primeiro. Só que você faz políticas no Brasil a partir de 2015 que você começa a ter uma queda da arrecadação. Não é isso? Aí você faz uma política macroeconômica que derruba a economia. O que acontece com a arrecadação? Cai mais ainda. A arrecadação cai de forma muito mais acentuada a partir de 2015. Então o momento era do gasto público. Mas sabe o que aconteceu? Vou dar um off aqui para vocês. Tá? Eu não vou falar quem foi que falou, tá? Mas foi o que aconteceu. Não sacrifica tuas fontes, não, que eu sei como é que é. Não é isso, não. Isso é óbvio. Preserva tuas fontes. Eu cheguei para uma pessoa e perguntei, pô, que porra é essa de dar desoneração fiscal para empresário? Boa. Quando, na verdade, o que vai gerar demanda é gasto público, né? A pessoa me diz o seguinte, olha, eu não sou burra, eu sei disso há muito tempo, porque eu sou economista, só que a partir de 2013, nenhum servidor público no Brasil queria assinar nenhuma ordem de serviço no Brasil. Sabe o que é isso? Você tem o dinheiro, você vai investir. Empenhar o dinheiro. Ninguém queria assinar, meu amigo. É o que você atribui isso? Ou seja, um dumping do Estado contra o próprio Estado. Ou seja, o próprio Estado, o próprio corpo estatal estava se voltando contra o governo. Por quê? Porque começa a denúncia de corrupção, o TCU em cima, ou seja, cria-se todo um clima em que qualquer servidor público estava com medo de dar uma ordem de serviço. Então, qual foi a solução encontrada? O Plano Brasil Maior, que previa uma conversa entre governo e Fiesp, que foi o plano Fiesp. Olha, nós vamos trocar receita por investimento, ou seja, vocês não pagam imposto, vamos aqui fazer uma renúncia fiscal, só que vocês vão investir. O que aconteceu com os empresários? Como os empresários já estavam com uma taxa de lucro menor em 2014 em relação a 2011, o que eles fizeram? Eles pegaram esse dinheiro aí que você está cobrando da renúncia fiscal e recompuseram a margem de lucro deles e ainda por cima colocaram um pato da Fiesp aqui na Avenida Paulista. Olha que bonito isso. Você sabia disso? Não é bonito? A Dilma colocou 580 bilhões na veia dos caras, para 2 semanas depois colocar um pato aqui na Fiesp, aqui, ó, eu não vou pagar o pato da crise. Uma crise que eles criaram, porra. Eles criaram essa crise. Qual que era o interesse deles em derrubar a Dilma, na tua opinião? Lucro. Taxa de lucro. Derrubar a Dilma passava por uma outra regra, outras regras de trabalho, uma outra lei trabalhista, por exemplo, que os desobrigava a uma série de coisas, ou seja, que fizesse o Brasil retroceder 50, 60 anos em matéria de lei trabalhista, né, de forma que a taxa de lucro deles aumentasse por conta da queda da renda de trabalho. Então, para isso, você cria austeridade, a partir de 2015, depois vira lei a partir do Temer, que é o teto de gastos. PEC 55. Então você cria uma situação de austeridade full time. Então você cria uma situação de desemprego full time, de acima de 10%, e numa situação de desemprego acima de 10%, o que vai estar bem no final sempre? Então,